Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser sobre as ações da Vivel que apanharam com força as bichinhas no pregão de hoje, né? Uma pancada de mais de 20% que levaram a cotação ali para próximo de R$2. E agora, doido? É que nem eu digo, sempre muito cuidado ao ver essas altas expressivas. A galera comentava aí quando as ações estavam ali próximo dos R$4. Vivel não para de subir, Vivel não para de subir. Nós precisamos olhar para a realidade da empresa, né? E a realidade da empresa não condiz com essas altas aí. A gente precisa ter muito cuidado. E se optar por entrar aos poucos, velho. Compra um lote, depois compra outro lote. E assim você não vai se expondo muito ao ativo. Porque ver uma pancada dessa, você acaba amargando aí 50% de prejuízo. Quem comprou lá nos 4 contos? Tá com o bornel na mão numa hora dessa, né? Vamos falar sobre a Vivel que trouxe os seus números e não foram bons, tá? Mas não foi tudo ruim também. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora entender essa confusão da Vivel. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, como eu disse no início, as ações da Vivel engataram uma sequência de alta aí nos meses passados, né, nos últimos 2 meses aí, chegaram a bater os R$4, né? R$3 uma quirela, R$4 aí. Inclusive eu trouxe até vídeo sobre a Vivel aqui a pedido dos inscritos para falar justamente dessas altas. A Vivel não para de subir. E agora o papel não passa apenas por uma correção, né? Não foi apenas essa queda de hoje, mas o papel já vinha caindo, né? Mas a realidade da empresa que a gente precisa olhar, né? A Vivel divulgou os seus números do segundo tri, revertendo o lucro do mesmo período do ano passado, né? E registrou um prejuízo líquido ali próximo dos R$6 milhões, né? Um prejuízo líquido ajustado, né? Vamos dar uma olhada nesses números? Aqui nós vemos a receita líquida que cresceu na comparação anual. Não tem aqui a comparação trimestral, mas ela caiu na comparação trimestral, tá? Caiu cerca de 6% na comparação trimestral. O que pesou bastante aqui no resultado da Vivel foram os custos e as despesas que foram muito altos, né? Nós vemos aqui um crescimento de 13,3%. Na comparação anual, na comparação semestral, 10,5%, né? Nós vemos as despesas gerais e administrativas crescendo praticamente 40%, 39,9%. O resultado financeiro foi negativo em R$165 milhões, um crescimento de 20,4%. O lucro líquido foi um prejuízo de R$87.717.000, uma reversão, né? Onde a empresa havia reportado um lucro de pouco mais de 55 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado foi um prejuízo de R$5.174.000, também uma reversão, né? A companhia havia reportado um lucro de R$68.782.000 no mesmo período do ano passado. A margem líquida fechou negativa em 0,2%. O EBITDA também foi pancada, né? Uma queda de 58,2%, ficando aí em R$109.016.000. O EBITDA ajustado, uma queda de 31,8%, ficando em R$171.310.000, com uma margem ajustada de 6,2%, uma queda de 3,7 pontos percentuais. O lucro bruto da companhia também veio com queda de 12,6%, ficando em R$397.283.000, e a margem bruta ficou em 14,4%, uma queda de 3,5 pontos percentuais. Falando um pouco mais aqui das despesas, nós vemos as despesas com vendas que cresceu 49,7%, despesas gerais e administrativas 15,7%, perdas pela não recuperabilidade dos ativos 315,3%, as despesas totais cresceram 39,9%. Isso aqui pesou muito, muito mesmo no resultado. Ainda teve aqui depreciação e amortização, um crescimento de 16,5%. E fazendo aqui um comparativo, né, do desempenho das ações da Vivel, a gente vê aí que caiu com força aí, né, 88,3%, enquanto o Ibovespa subiu 0,9%. Isso aqui
em 30 de junho de 2024, enquanto o índice ITEG, né, que é o índice que mede aí as empresas que possuem TEG e Along, teve uma queda aí de 0,4%. Outro ponto que foi bastante negativo aqui nesse resultado da Vivel é a dívida líquida, né, que cresceu. Era de 2 bilhões 261 milhões de reais e agora pulou para 2 bilhões 453 milhões de reais, com uma alavancagem de 3,16 vezes, ou seja, aumentou a dívida líquida e aumentou também a alavancagem. A companhia possui uma disponibilidade de quase 1,5 bi, né? 1 bilhão 456 milhões 600 mil reais. Olhando o cronograma de amortização da dívida, a gente vê que 2024 e 2025 está bastante tranquilo, né? Tanto na parte de amortização da dívida quanto de M&As a pagar, né? Um total aí que não soma 400 milhões de reais nem em 2024 e nem em 2025. Só que a partir de 2026 o trem já começa a ficar feio, né? Com um total aí superando 1 bilhão de reais por ano aí em 2026, 2027 e aliviando um pouco aí 2028 e 2029, né? Uma dívida bruta que soma quase 4 bi e 700. Então é muito alta a dívida da Vivel. Mas nem tudo foi ruim nesse segundo trimestre para a Vivel, né? A companhia teve uma geração de caixa livre muito positiva de quase 314 milhões de reais, um crescimento de 34,8%. Isso aqui mostra que a companhia já está começando a colher fruto, né, de todo o trabalho que ela vem fazendo. É claro que isso não se refletiu em lucro ainda, né, dado as altas despesas e os altos custos que a companhia teve nesse trimestre. A Vivel é o seguinte, né? Uma empresa que gera bastante receita, a gente vê aí que quase 3 bi de receita, né? É uma empresa que cresceu bastante, ela cresceu, fez várias aquisições, só que agora chegou o momento de entregar, né? E como que a empresa vai entregar se ela tem uma dívida desse tamanho aqui, o que não condiz com o que ela gera de receita? E além de tudo mais, a empresa ela vem distribuindo dividendo, o que eu não acho correto, né? A empresa tem uma dívida, primeiro tem que arrumar casa, primeiro quita a dívida, né? Vai fazendo alguma coisa aí para amortizar isso aí, para se desalavancar e depois ela começa a distribuir o seu dividendo, remunerar os seus acionistas dessa forma. Até mesmo porque o acionista ele fica muito mais contente em ser investidor de uma empresa que tem uma situação financeira saudável do que ele ser investidor de uma empresa que ela vai distribuindo ali lucros, né? Ora juros sobre capital próprio, ora dividendo, e a dívida ali só crescendo. Como vocês puderam ver, a dívida cresceu, a alavancagem cresceu também. O resultado foi muito impactado pelos altos custos e despesas, né? A companhia teve até problema ali também com a questão do Rio Grande do Sul, que acabou impactando em um dos seus CDs. A empresa continua investindo pesado, né? Construiu mais 2 CDs aqui no estado de São Paulo, justamente para conseguir otimizar os custos com logística, né? E a companhia também teve problema na questão do repasse dos preços para os produtos, né? Isso aí também acabou impactando bastante no seu resultado. A Vivel é uma ação que pode abrir oportunidade de investimento? Eu não tenho dúvida que sim, mas eu tenho dúvida se esse é o momento de você entrar, né? Porque a gente vendo esse resultado, a gente vendo a dívida da empresa crescendo, a alavancagem da empresa crescendo, e a empresa precisando reencaixar as suas operações, né, e reenquadrar também o seu fluxo de caixa, né? Isso significa que a empresa está tendo dificuldade para gerar caixa positivo, né? E ela está trabalhando fortemente para conseguir reverter isso daí e conseguir começar a gerar de fato lucro, né? Lucro sólido, né? Na verdade, lucro sólido trimestre a trimestre, para a gente olhar para a empresa e entender que ela está numa situação financeira saudável, né? Mas o que a gente vê é a empresa gerando receita, né? E ela gera receita forte, também porque ela é grande, né? São várias subsidiárias, né? Então ela vai realmente gerar uma receita alta, mas as despesas são tão altas quanto a receita, né? E olhando ainda mais para uma dívida alta, a gente vê uma companhia que não consegue entregar lucro para os seus acionistas no curto prazo. Às vezes alguém olha, faz uma análise da empresa, coloca ali um preço-alvo e a galera entra comprando, aí o papel sobe, aí os CPFs começam a entrar pesado no papel, quando vai ver, comprou o topo e amarga um prejuízo numa correção futura, né?
que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, bastante cuidado com isso, a gente precisa olhar para a realidade da Vivo, né? Ela gerou um fluxo de caixa muito positivo nesse trimestre, que dá um sinal de que a empresa pode sim reverter essa situação, mas eu não vejo isso acontecendo no curtíssimo prazo. Ah, mas a gente precisa se posicionar justamente agora, porque quando elas estiver bem, as ações não vão estar mais custando R$ 2. Correto? Concordo, mas você precisa ter cuidado com essas oscilações, para de repente você não pegar um preço alto aí no papel e acabar ficando aí com dor de cabeça vendo essas quedas abruptas aí e você amargando um prejuízo no curtíssimo prazo e faltando psicológico para aguentar, né? Por isso que eu falei, se a pessoa quiser se posicionar num ativo volátil desse, numa empresa que está com problema, passando por um processo de reestruturação, no caso da Vivo, não é nem reestruturação, né? Ela cresceu bastante e agora ela precisa se provar. E ela só vai conseguir se provar quando ela conseguir reduzir os seus custos e despesas, né? Otimizar toda a sua operação e principalmente reduzir a sua alavancagem, né? Porque não existe mágica, é a dívida que quebra a empresa, né? Se a empresa se vê numa situação de endividamento descontrolado, o risco dela entrar numa recuperação judicial, não estou dizendo que é o caso da Vivo, é muito grande. A gente vê um monte de empresa fazendo isso daí, né? Beleza? Muito cuidado com isso. A gente espera trimestres melhores. É uma empresa com muito potencial, até mesmo porque é líder, né, nesse segmento que ela atua aí. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui.